Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da websérie João Caiçara e Boto Toquinho. Eu vou falar do início do livro. O livro se inicia nessa vontade de extravasar as ideias, a vontade de poder escrever aquilo que está na nossa cabeça. E foi aí que eu comecei. Peguei o computador, abri um Word e pensei como é que eu vou comunicar para as crianças essa história do Boto Pescador. E nisso eu comecei a escrever. Quando a gente vai conversar com crianças, é necessário uma linguagem específica, é necessário a gente adaptar algumas palavras, às vezes, que não estão ainda no vocabulário de algumas crianças. Então, às vezes, por isso que é tão importante a gente já entrar em contato com uma editora que possa dar esse norte de como poder adaptar essa linguagem de uma melhor forma, como poder sintetizar as frases em páginas diferentes para ficar um texto fluido e ficar agradável para as crianças que vão ler ou para o adulto que vai contar essa história para a criança. Mas então eu escrevi a ideia original num documento de Word e foi nisso que eu enviei para o Arnaldo para ele visualizar esse livro, né, esse texto, para a gente poder ir trabalhando em cima dele, adequando e fazendo com que ele ficasse o melhor possível. O João Caiçara e o Boto Toquinho são personagens que eu criei tentando transmitir para as crianças que vão ter o contato com esse livro o que é essa vivência em Laguna aqui, o que é essa vivência com o Boto Pescador. O João Caiçara é um personagem fictício e Caiçara nada mais é que uma pessoa que nasceu na praia, que cresceu na praia, né? Por isso o nome João Caiçara. Que o livro logo retrata uma criança que nasceu aqui em Laguna e cresceu aqui surfando, cresceu aqui pescando, instruído pelos pais. Então, é uma criança que tem toda essa vivência no que é viver Laguna, né? Desde a sua essência, assim, da pesca, do surf, da praia, dos mares. E o Boto Toquinho é um boto que também na história nasceu aqui no Complexo Lagunar e teve já desde de boto filhote essa relação com o João Caiçara. E ele aprendeu também a pescar, a fazer a pesca com o boto, com a sua mãe na história, como acontece com os botos aqui na cidade. Então o livro retrata essa interação dos dois e eu tento transmitir essa emoção que para quem conhece a pesca com boto, como que é essa cooperação entre eles, como que isso acontece e como é bonito tudo que envolve essa pesca com boto, que é não só a pesca em si, mas os botos na praia surfando junto com surfistas e o boto na lagoa. Então tudo isso foi a emoção que eu quis transmitir através desse livro e eu acho que eu consegui de alguma forma isso e ainda deixar talvez algum ensinamento sobre a preservação do boto pescador. A vontade de escrever sobre o Boto Pescador para as crianças surgiu, eu sendo professora, minha mãe também professora aqui no município de Laguna. A gente vê que as crianças às vezes não conhecem o Boto Pescador, não sabem do boto que tem essa interação com os pescadores para fazer essa pesca ali no Moles da Barra e em outros lugares também do Complexo Lagunar. Então a ideia inicial surgiu para poder mostrar para elas que o boto existe, como é que funciona isso e como é que isso acontece. E também o boto sofre muito aqui no Complexo Lagunar. Todos os anos tem muitos casos de mortes com boto por emale, por afogamento, às vezes por causa de colisão com embarcações. Então, além de poder mostrar a existência do boto e o trabalho que ele faz, poder também falar sobre a preservação dessa espécie, que é uma espécie que está ameaçada de extinção aqui, o nosso boto pescador. Caiu muito o número de indivíduos que pescam aqui no Complexo Lagunar. Então a gente queria poder levar para as crianças, que elas conhecessem o boto e por conhecer pudessem zelar por ele e querer a preservação dessa espécie aqui na nossa região. A vontade de transformar essa história em um livro se deu pelo fato que às vezes a gente contando essa história para as crianças na escola, falando da existência, às vezes a gente não consegue alcançar tantas crianças e também fica uma coisa às vezes vaga que a criança escuta e não presta atenção e acaba se esquecendo mesmo, né, e não passando para frente. Então por isso que surgiu a vontade de fazer isso, transformar isso num livro, para as crianças poderem ter esse material, né, poder tocar isso, poder várias vezes reler aquela história, e também para outras pessoas que não são daqui, que às vezes vêm para Laguna, conhecer Laguna, possam também levar para os seus filhos, ou às vezes para o filho de um amigo, essa história do Boto Pescador, e assim a gente consiga contar essa história para um número maior de pessoas possíveis. Além do trabalho que a gente já faz, falando sobre isso nas escolas, falando sobre isso e às vezes alguns eventos que a gente faz por aqui, a gente poder também fazer com que esse livro possa percorrer um território maior e alcançar mais pessoas contando essa história do Boto Pescador e tentando cada vez mais proteger o Boto Pescador aqui de Laguna.